Bom dia, pessoal. Vamos para as orientações do dia de hoje. Hoje, dia 24 do mês de setembro, que pode ser representado pelo número 9, ano de 2021, e hoje é uma sexta-feira. E aqui, novamente, a gente tem algumas situações, problemas. Deixa eu trocar a cor. 6. Uma menina conseguiu dar 243 pulos em seu pula-pula e outra deu 147 pulos a menos. Quantos pulos deu essa menina? 7. Quantos pulos deram as duas juntas? 8. Na quarta série, há um total de 233 alunos. Na terceira, tem 189 alunos. Em qual série há mais alunos? Quantos alunos há nas duas séries? São duas perguntas, tá? 9. Quantos alunos tem na segunda série? Se juntando as três séries, tem um total de 539. Então, vocês têm o total da quarta série, tem o total da terceira série. Tá perguntando quantos que tem da segunda série, se todo mundo, junto, dá 539. Essa aqui é um pouquinho mais complexa de pensar, mas ela não é difícil. É só pensar certo que vai dar certo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, só me chamar que eu vou ajudando vocês. Aqui em português, eu vou até ler o que escrevi aqui. Ao lado, temos a imagem da capa de um livro que conta a história de Chapeuzinho Vermelho de uma forma diferente. Ela vai servir de inspiração para vocês criarem uma versão diferente da história da Chapeuzinho Vermelho. Use a imaginação. Não esqueça do título, respeite as margens. Nesse caso, é o final da linha, Essa partezinha é uma margem invisível que a gente fala. Não esqueça dos parágrafos. Escrever no mínimo 10 linhas no mínimo, pode escrever mais. E escrever as palavras corretamente. A gente está trabalhando bastante ortografia, então, principalmente as palavras que a gente já estudou, não errem. Então, essa daqui, é Chapeuzinho Vermelho. Uma Chapeuzinho Vermelho contada, se eu não estou enganada, agora eu não estou me recordando, mas se eu não me engano, quem reescreveu essa história foi uma pessoa aqui do Brasil. E ela reescreveu esse Chapeuzinho Vermelho com essa menininha aqui que está na capa. Ele inventou lá a história dele, a maneira dele. Se vocês estivessem aqui em sala eu ia contar as histórias das Chapeuzinhos Coloridos, que a gente tem um livro aqui na escola que conta, eu acho que são 6, não, acho que são 5 chapeuzinhos. E cada um de uma cor. Cada história, cada chapeuzinho, tem chapeuzinho azul, chapeuzinho verde. Cada história é uma história totalmente diferente. Então, se a gente estivesse aqui em sala, eu ia contar essas histórias para inspirar vocês. Como a gente não tá, e são histórias longas, eu não vou ler. Mas eu quero que vocês criem uma história diferente. Então, todo mundo já conhece a história da Chapeuzinho Lobo Mau. É a história tradicional. É o que eu não quero na história de vocês. Vocês vão ter que inventar uma história. Pode ser bem parecida com a Chapeuzinho Vermelho, mas tem que ser diferente. Alguma coisa diferente tem que acontecer na sua história, certo? Você também pode dar um outro nome para sua história. Chapeuzinho Dourado. É você que sabe, é a sua história. Mas tem que ter relação com o Chapeuzinho Vermelho. Não pode começar a contar uma história de um rinoceronte, por exemplo. Porque não é rinoceronte, tem que ter uma menininha. O chapeuzinho, a cor do chapeuzinho, você que sabe. Quer manter vermelho? Pode ser vermelho. Mas a história tem que ser diferente. Combinado? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntando que eu vou ajudando vocês. Por último, a gente tem a atividade aqui de história. E aqui a gente vai continuar vendo sobre a relação do comércio e a cidade. E na última aula ficou uma pergunta no ar. Aqui a gente começa a trabalhar um pouquinho mais sobre como eram vendidas as coisas antigamente. Aí, pronto. Então aqui, como se vendia e se comprava? Nas primeiras cidades do Brasil, o comércio era feito sobretudo por vendas ambulantes. Eles vendiam lenha, carvão, leite, pão, aves, vassoura e muitos outros produtos. Boa parte desses vendedores eram escravos de ganho.
que vendiam as mercadorias, mas precisavam pagar uma parte dos rendimentos para os seus senhores. Com o crescimento das cidades, houve o aumento do número de estabelecimentos comerciais, como empórios, lojas de roupas e calçados, quitandas, padarias, peixarias, farmácias, entre outros. Então aqui já começa a responder um pouquinho de como eram as vendas antigamente. Claro que relacionado bastante com o escravo, porque a escravidão durou um certo tempo aqui, né? E foi muito forte. Então sempre tem uma relaçãozinha com isso, que foi evoluindo com o passar dos anos, ainda bem, né? Aqui a gente tem 3 imagens, imagens A, B e C. Na imagem A, a gente tem Joaquim Lopes Barros, um preto vendendo hortaliças. Essa gravura, né, uma pintura, de 1840. Isso daqui foi feito. Provavelmente o nome dele era Joaquim Lopes Barros. Então esse daqui era um escravo. Por isso que ele é referido aqui no próprio nome da pintura como preto. Aqui na B, temos o Mark Ferrez, que é um verdureiro. A foto é de 1895 e a pintura... é uma foto mesmo. A foto é de 1895 também. Então aqui tem uma pessoa vendendo verduras. Nesse caso, você pode ver que já não é escravo, né? Fora daqui, fora do Brasil, existiram escravos que não eram negros, tá? Mas no nosso caso aqui do Brasil, olha, não me recordo de nenhum, a não ser assim no final da escravidão, que tinha alguns mestiços, pardos, né, que eles falam, que era um pouquinho mais claro, mas a grande maioria mesmo eram negros. Agora já lá na Europa, era muito comum se tornar escravo por dívida. Então, não necessariamente as pessoas lá eram negras para ser escravos. Como a gente está falando do Brasil, então esse cara aqui, por ser branco, a gente pode deduzir que ele não era escravo, tá? E aqui na letra C, temos um vendedor ambulante em Macapá, Amapá. E essa foto é de 2014, um pouco mais recente, né? E aqui continua as vendas ambulantes, né? Ele está com essa bicicleta adaptada, vendendo o que parece ser frutas e verduras. Então a gente ainda vê isso hoje em dia. A gente está em 2021 e a gente ainda vê isso aqui. E também tem as feirinhas, né? Que está acontecendo. Aqui embaixo temos as perguntas. 3. Observe as imagens acima e responda as questões no caderno. Bom, se não couber aqui, respondam no caderno mesmo, tá? Se couber aqui, não precisa do caderno. Qual é a imagem mais antiga? A, B ou C? A segunda parte da pergunta. Quando ela foi feita? Então, é só olhar o ano aqui que a gente já comentou. B. Compare a imagem mais antiga com a imagem mais recente. Depois anote as semelhanças e as diferenças que podem ser percebidas entre elas. Então, você vai marcar as coisas que tem igual, as coisas que tem diferente. 4. Você conhece vendedores ambulantes? Primeira pergunta. Você e sua família costumam comprar produtos com esses vendedores? Segunda pergunta. Em caso afirmativo, o que vocês compram? Que foi a terceira pergunta. E a última, onde vocês costumam encontrá-los? Eu acho muito difícil, é muito difícil a família de vocês comprar verdura no mercado. Geralmente a gente prefere comprar na feirinha ou de algum vendedor ambulante, porque é mais fresquinho, mais gostosinho. Lá no mercado não é sempre assim, né? Às vezes, se acabou de chegar, sim. Mas muitas vezes não são as melhores frutas, não são as melhores hortaliças, né? Então, eu acredito que a grande maioria das pessoas preferem comprar de vendedores ambulantes ou nas feirinhas. Mas, se acaso a resposta for não tem problema, né? Acontece. Mas eu acredito que todo mundo vai responder que sim, que compram coisas desses vendedores. Bom, finalizando essa parte de história, a gente então finaliza as atividades do dia de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabe que é só mandar mensagem e eu vou ajudando vocês. Até!